Olá, meus amores. Olha nós aqui de novo para mais um episódio do Serpcast, que é o podcast mais saudável da região norte, trazendo assuntos relevantes com profissionais mais relevantes ainda. E hoje nós temos a honra, eu e a minha colega Shirley, de apresentar a vocês um profissional super, hiper, mega capacitado, que nada mais, nada menos do que Dr. Danilo Takemura Celone, médico mastologista, formação Universidade Federal do Amazonas, mastologista pelo Hospital Universitário Getúlio Vargas e professor da Universidade Federal de Rondônia. E tenho certeza que muitas outras coisas que não está aqui, mas que ele mesmo vai contar para nós todas as suas atividades. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, sua participação conosco. Fique à vontade, fale um pouquinho para nós sobre você, um pouquinho da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Como é que você chegou aqui em Rondônia, em Porto Velho, se você é daqui, de onde que você é, enfim. Conte-nos tudo, não esconda nada. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade. Esse mês de Outubro Rosa é um mês importante, né? A gente fala muitas coisas sobre o câncer de mama e a gente lembra que, na verdade, a gente teria que ter de janeiro a janeiro rosa, né? Exato. O câncer de mama ela é o câncer mais comum que tem nas mulheres e é a principal causa de mortalidade. Então, a atenção aos cuidados é muito importante. Mas essa pergunta que você fez é uma pergunta muito legal, assim, e faz parte da minha vida, porque minha mãe é falecida pelo câncer de mama, né? Minha mãe faleceu do câncer de mama e na época eu estava na especialidade. E muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que você escolheu essa especialidade? Por que você foi para o lado do câncer, que é uma doença teoricamente muito triste, uma doença que mata muitas mulheres? Mas foi mais ou menos, a vida foi levando. A gente muitas vezes está na faculdade, tem várias especialidades, a gente passa por vários módulos da faculdade. No meu caso, foi um caso assim, eu fui fazendo a especialidade de ginecologia e obstetrícia, né? Sim. Que eu sempre gostei de tratar muito as mulheres. Eu vejo as mulheres como o alicerce de uma família, alicerce de uma casa. E são pessoas muito fiéis, que fazem direitinho quando a gente orienta, quando a gente trata. Então eu já saí da faculdade querendo tratar as mulheres. Tem alguns médicos que saem querendo tratar crianças, outros querendo Sim. tratar idosos, mas o meu foco foi as mulheres. E infelizmente minha mãe faleceu de câncer de mama, eu já estava na especialidade de mastologia e isso me fez fortalecer mais, né, a gostar muito mais, porque eu sei como é difícil a gente perder uma mãe, como é difícil um homem perder uma esposa, né? Nesse momento da perda da sua mãe, você teve vontade de desistir? Ah, eu tive Se bastante. sente impotente, eu A gente acho, sente né? potente. E é uma perda que eu falo para as minhas pacientes que só quem passa, quem está na pele é que consegue definir o sentimento. Sim. Mesmo nós da área da saúde, você, Cidinha, que também trata pacientes com câncer de mama, né, na parte de Sim. reabilitação, a perda é muito individual. Sim, Então, cada um tem assim um sentimento que só ele consegue definir esse sentimento. exatamente. Mas eu tive vontade de desistir, de desistir principalmente a tratar essa doença, Sim, né, pela perda da minha mãe. Mas Deus coloca um caminho para a gente e nos dá cada dia mais força. Então a gente vai levando e vai caminhando vai e vai superando, né? superando. É verdade. E você é daqui?
Você é nascido onde? Você é natural de onde? Eu sou de uma cidadezinha bem interiorzinho do Paraná, uma cidade chamada Goiorê, de 15 mil habitantes. Não é por nada não, mas você é meu vizinho, hein? Você é meu vizinho lá. Eu também sou Ah, de uma cidadezinha desse tamanho. Lá do Paraná, por nome de Planaltina do Paraná. eu É conheço. próximo, né? É próximo. É próximo. São duas cidadezinhas que está quase escondida do mapa, né? Mas somos de lá. Ah, E tenho orgulho de ser de lá, né? Apesar de já morar fora há muitos anos, eu falo que eu já sou mais rondoniense do que paranaense, né? E defendo Rondônia. Não fala mal de Rondônia perto de mim, não. E também não gosto mais de... Eu não penso na possibilidade de retornar para o Paraná. Apesar de hoje minha filha ter voltado, hoje ela mora no Paraná, eu não tenho essa vontade. Primeiro que eu odeio frio. Então, o calor porto-velhense, para mim, olha, é bom demais da conta. E como é que você parou aqui em Porto Velho? a minha vinda para cá foi uma vinda destinada por Deus. Eu sempre falo isso. Sério? Sério, eu terminei a especialidade e Ah, você já veio então depois de formado? depois de já? formado, Ah, tá. A família toda estava lá no sul. a minha família, meu pai, né, minha mãe faleceu aqui e meu pai mora em Ji-Paraná, interior. Ah, tá. Mas a minha vinda para cá foi a minha esposa é amazonense e eu morava em Manaus, eu terminei minha especialidade em Manaus. E como eu fiz faculdade, fiz a primeira especialidade de ginecologia e obstetrícia em Manaus, depois eu fiz a especialidade de mastologia, eu já tinha uma base já de trabalho muito bem consolidada e já tinha os hospitais. E eu sei que um dia à noite eu acordei e falei, vamos embora para Rondônia? Isso em Manaus. Você Isso em estava em Manaus. Manaus. Aí a minha esposa, assim, eu imaginava que ela ia ter uma certa resistência e falar, mas como é que a gente vai embora para Rondônia? Você já não conhece mais ninguém. Eu saí de Rondônia com 17 anos para estudar. E aí ela, vamos. A palavra dela foi essa. E aí eu retornei para Rondônia sem conhecer ninguém. Nossa. Só para você ver. Só com diploma e uma mochila. Depois chegou as outras coisas. Mas cheguei num local sem conhecer mais ninguém. Começar do zero, Do né? zero. E como é difícil esse recomeço, né? E esse do zero foi 6 meses sem trabalhar. Do zero, Do zero. literalmente. Eita. Aí você imagina num local que você já tem teus empregos, já tem teus amigos, chegar num estado não é novo, porque eu morei por 17 anos, mas não ter trabalho. Sim. Mesmo você, assim, sabendo do teu potencial, sabendo que você fez uma especialidade importante, mas foi 6 meses em casa, sendo dono de casa. E minha esposa dona de casa. É até se integrar de novo e Até se tomar integrar. seu lugar na sociedade, né? Aí fui para Ariquemes, como a gente já conversou um pouquinho. Sim. Aí em Ariquemes eu comecei a ter várias oportunidades. Você começou lá, então? Comecei antes lá. daqui, você começou lá. Comecei lá. E o pessoal me atendeu muito bem, tanto da Secretaria de Saúde, que eu tenho um carinho muito grande até hoje por eles, Sim. né, a Paulinha. E me abriu assim, a partir daí foram abrindo as portas de uma forma assim que até hoje assim Aí você tem a certeza que você fez a coisa certa. que eu fiz a né? coisa certa. Depois eu fui chamado para trabalhar no Hospital do Câncer, que é um local especial, é o local mais especial que eu tenho de todos os meus trabalhos. Lá eu trabalho com as pacientes realmente que precisam, realmente que têm a necessidade de estar lá no hospital, de estar lá para fazer o tratamento. E hoje eu estou muito feliz. Minha felicidade é completa, Que bacana. porque profissionalmente eu consegui ter todas as realizações possíveis, profissionais que Você almejou, né? eu almejei. Que bacana.
Doutor, vamos falar um pouquinho então. O mês de outubro é um mês tão falado, né, do câncer de mama. E às vezes a gente até sente um pouco que parece que é o único mês que se fala nisso e 11 meses do ano parece que é esquecido, né? Uhum. É, de onde veio o Outubro Rosa? O que significa realmente essa campanha? De onde surgiu isso? Qual a necessidade que teve de se criar essa campanha? O Outubro Rosa, ele começou por uma ideia de dois médicos americanos, né? O câncer, ele não só mata aqui na nossa região, a gente só não tem deficiência no Brasil, a gente tem deficiência no mundo todo. Então, esses dois médicos americanos começaram colocou uma sementinha na qual eles tiveram uma ideia de, vamos pegar um mês do ano para a gente divulgar as importâncias, para a gente divulgar sobre a doença, para a gente divulgar sobre o que a gente pode fazer para prevenir. E eles determinaram o outubro, né? Na época lá que eles tiveram essa ideia. E todo mês de outubro, eles começaram a fazer essas campanhas, né? E na TV, começaram a fazer palestra para a população em si, que é as pessoas assim que mais precisam, né? Precisam ser orientadas. Então, começou essa sementinha e hoje em 2020, isso em 1990, não faz muito tempo. Sim. E hoje a gente tem a campanha de uma proporção tão grande. Isso aqui que a gente está fazendo, o Outubro Rosa. Sim. Né? A gente vai no Ministério Público, tem uma parte pintada de rosa, tem um laço rosa. A gente vai no supermercado, Tem um balão rosa. tem um balão rosa. Campanhas e campanhas, todos os dias, profissionais da área da saúde dando palestra nas escolas, dando palestras em todos os órgãos públicos. Então a gente imagina dois médicos criaram uma campanha e essa campanha hoje tem uma mundial. disseminação mundial. Muito bacana. Então isso que está tendo agora está tendo no mundo todo. Sim. Você vê muita diferença na procura da prevenção, do tratamento nos outros meses do ano e outubro? Para vocês também, como mastologista, tem esse aumento da procura? Isso serviu de base científica porque a gente tem um aumento de 39% do exame da mamografia, que é o exame de rastreio, né? É o único exame de rastreio que existe para o câncer de mama. A gente tem um aumento de 30% das mamografias comparado aos outros meses. Nossa. Então, por isso que no começo do nosso podcast eu falei, olha, tem que ser de janeiro a janeiro. Exato. Então, depois vai decaindo, infelizmente. E a gente talvez teria que reforçar mais os outros meses, né, na tentativa de aumentar a prevenção. Sim. Se hoje eu te fizesse uma pergunta assim, se eu não soubesse absolutamente nada sobre o câncer de mama, com quais palavras você definiria para mim o que é o câncer de mama? O câncer de mama ela é uma doença genética. A base dela é genética e é uma doença que, por diversos fatores externos, né, tabagismo, etilismo, aumento de peso, ocorre uma alteração no DNA celular. Então, essa célula, de uma forma mais fácil de entender, a gente tem a célula do nosso corpo, ela tem uma programação de vida, né? Ela nasce, cresce e morre. E o câncer nada mais é do que uma célula imortal. Danadinho, né? Danado, uma célula imortal. Não tem nada que faça ela morrer. E ainda se reproduz muito E ainda rápido. começa a ter uma multiplicação exagerada, descontrolada. E essa multiplicação,
a gente só consegue combater com tratamento. A nossa região, geralmente se comenta que nossa região ela é muito propícia ao câncer. Já existe algum estudo que realmente prove isso? Porque existem muitos, né, boatos, eu acho, talvez. Mercúrio do rio, né, o garimpo, tem muitas coisas que falam sobre isso. Mas tem alguma coisa mesmo comprovada em relação a isso? A gente está fazendo um estudo agora no Hospital do Câncer. Ah, que A gente legal. está fazendo um estudo porque a quantidade de câncer, no geral, proporcionalmente pela população que a gente tem em Rondônia, ela não foge muito, proporcionalmente com os outros estados. Mas a gente tem muitas mulheres jovens na nossa região. Então é isso que Sai um pouco fora da estatística. a nossa curva são as pacientes jovens. E isso eu falo pacientes de 25 anos, 28 anos, que eu tenho vários pacientes nessa faixa etária. Sim. Então, não tinha até 10 anos atrás mulheres com 30 anos com câncer de mama. O câncer de mama há 10, 12 anos atrás era câncer da vovozinha. Para mulheres já de meia idade. De meia idade, de 60 anos, 70 anos. E hoje a gente tem câncer em mulheres de 25 anos, 28. E o câncer de mama, ele acomete mulheres mais velhas também? Tipo, depois dos 70, 80? A faixa etária mais comum é dos 50 aos 65 anos. Mas qualquer idade. O câncer hoje não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe idade. Não escolhe classe social. Classe social. Não escolhe nada, né? E você atende tanto no público quanto no particular. Você vê uma diferença na questão preventiva? Ainda existe uma falha de não ter uma prevenção para as mulheres mais carentes? Ainda falta isso? Isso, essa pergunta é uma pergunta, Cidinha, assim, importantíssima, mas importantíssima mesmo. Porque, infelizmente, a gente tem diferenças no rastreio das pacientes do SUS com o rastreio das pacientes do setor privado. Sim. Então, se eu falar para você que a cobertura do SUS deveria ser 70%, a gente não tem 15% de cobertura. Então, falta muita coisa ainda para ser razoável, né? Muita coisa para ser razoável, regular. Isso é triste, né? Porque a gente sabe, em qualquer situação, eu sempre falo que a prevenção é o melhor tratamento. É o melhor tratamento. Né? Ou que não seja mais prevenção, mas que seja bem no início da doença, né? Qual diferença faz você descobrir um câncer de mama nos primeiros, né? Nos primeiros milímetros ali do tumor, quanto já não tem mais, às vezes já não tem mais cura. O câncer de mama inicial tem chance de 95% de cura. De cura. Então, é uma doença que a gente cura com muita facilidade, tratamento menos agressivo. O câncer de mama, ele é um dos mais agressivos? Ele é um dos mais incidentes com morte? Da mulher é o que mais mata de todos os cânceres. Sim. Então, ele é o que mais mata. A gente tem uma estimativa de 500 mil mortes no Brasil, né? Sim. 500 mil mortes ano. Então, é muitas mortes, muitas perdas. E aí não se dá, né? A gente não se dá conta. Aí a gente fica aí desesperado, morreu 600 mil pessoas, mais do que isso, na pandemia, em 2 anos e pouco. E aí, num ano, morre mais de 500 mulheres, só mulheres, com uma única patologia. Uma única câncer patologia. De mama. E ainda é tão... Eu falo que ainda é tão menosprezado de uma certa forma, né? Porque quando a gente vê uma mulher que não tem acesso a uma mamografia, que ela tem que ficar numa fila
meses, anos, que às vezes é o tempo que ela tem de esperar Exato. a morte, vamos dizer assim, que Esperar a muitas morte. acontecem, né, doutor Danilo? Inclusive, a Infelizmente. mamografia, ela é lei. Existe uma lei que toda mulher tem direito à realização da mamografia a partir dos 40 anos. Então não é um simples exame que, eu vou passar no médico, se o médico me avaliar e houver necessidade, vai pedir ou não. É um exame que toda mulher tem que fazer e a gente tem uma lei nacional que toda mulher pode fazer o exame a partir dos 40 anos. E eu acho assim que nós, aqui da região norte, principalmente Rondônia, nós fomos abençoados em ter recebido o Hospital de Amor aqui, né? Onde além dos pacientes que eles tratam lá, né, a gente estava comentando ali antes, que é assim, é milhares de pacientes que são Muitos. atendidos que a gente não tem nem ideia de quantos são. E fora isso, eles ainda têm aquela iniciativa de sair, né, nos bairros fazendo a A mamografia. mamografia. E, se eu não me engano, não é só em outubro, né? Eles fazem isso durante o ano, vão dividindo, né, em bairros mais periféricos, pessoas mais carentes. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que a gente nunca pode esquecer de falar, é do agradecimento mesmo pelo Hospital do Amor estar aqui na nossa região hoje, né? É, exatamente. Não é muito raro. Às vezes eu estou no hospital, aí eu vejo aquela recepção lotada. Não sei, com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Aí muitas vezes eu me paro e começo a perguntar, meu Deus, para onde que essas pessoas, se não tivesse hospital, para onde elas iriam? Como é que era antes do hospital? Então, de vez em quando eu fico fazendo Não é? algumas reflexões assim, porque é muita gente. Você chega lá segunda-feira, 2, 3.000 pessoas. Terça-feira, mais 2, 3.000, 4.000. Gente do E céu, às vezes credo. eu pergunto, meu Deus, essas pacientes todas, né? Todas as pacientes que estão lá são pacientes com diagnóstico de câncer. Até porque para entrar lá já entra com diagnóstico fechado, né? É, Que ou foi uma forma também que eles encontraram de não tumultuar tanto, né? Não uhum, ocupar tanto espaço. tanto Já espaço. chegar lá com o diagnóstico de ICA, né? Ou o diagnóstico é feito lá, porque lá também existe um serviço de prevenção, ou já chego com diagnóstico já de outro serviço, mas são todos pacientes oncológicos. Então, E, e todo o tratamento é feito lá dentro. todo o tratamento. Todo exame que precisa, lá vocês têm. Todo pós, lá dentro a pessoa sai de lá, tiver que sair de lá, sai curado, ok. Exatamente, sai curado. Que bacana. Quimioterapia, radioterapia, todos os exames. A gente tem um fluxo, então esse fluxo os exames não atrasam, né? A gente sabe da deficiência de outros lugares. Você pede uma tomografia, não tem, quebrou a máquina, não Uhum, funciona. O médico está de sim. férias. Lá a gente tem um fluxo, independente do que aconteça, tem um plano A, plano B, mas os exames têm que sair no tempo certo para a realização de cada tratamento. E faz parte de uma organização séria, né? É uma coisa que funciona, porque tem horários, porque eu tive lá, né, numa situação não legal, porque geralmente quem vai lá não está nessa situação. Eu tive acompanhando uma querida amiga que passou pelo câncer, foi tratada lá. Mas lá tudo funciona, né? Horários funciona. Então, assim, uma coisa vai acontecendo e não ocupa aquele espaço do outro. Você tem aquele período que você fica ali, você sai porque já tem outro que vai chegar naquele horário ali e tudo vai acontecendo. E quando você fala nesse fluxo de pessoas, dá a impressão que nem tem, porque parece ser tudo tão leve. Não tem tumulto, não tem briga, não tem ninguém falando alto. Os profissionais atendem os pacientes com respeito, com educação, que às vezes falta isso em alguns ambientes, né, que a gente frequenta. Então eu sempre falo assim, que um hospital, uma clínica, algum lugar,
Isso é uma das coisas que eu prezo lá no SERP, é o atendimento desde a recepção, porque se você vai buscar um médico, um fisioterapeuta, qualquer ambiente de saúde, você já não está bem. Se você chega naquele ambiente, é aquele profissional da recepção que parece que está ali obrigado para te receber. O outro te dá uma patada, o outro não te encaminha. Porque às vezes a gente lida com pessoas muito simples, que não tem uma. Não consegue nem se expressar, às vezes, direito, não sabe falar o nome de um exame que ele precisa. E aí, se você não dá esse suporte para essa pessoa, tudo vai ficando mais difícil, né? E isso é uma das coisas que eu vi lá no Hospital de Amor, é esse carinho, esse respeito que os profissionais têm, e é todos, né? Não é uma questão de só o médico, não. É a recepção, é a pessoa que está fazendo a limpeza, que tem educação, na hora de passar na sua frente. Então, eu acho assim que o Hospital de Amor, ele está de parabéns. E que prazer para você estar lá dentro, né? De ter vindo do nada, vou para Rondônia e ter conseguido chegar dentro de um hospital de referência, feito é o Hospital de Amor. Você deve ser muito satisfeito, muito feliz de trabalhar lá. Sou muito satisfeito. Foi um caminho destinado por Deus. Então Deus me colocou lá dentro. E o hospital ele tem uma filosofia muito forte. Essa, o hospital ele prega isso, por mais que a gente tenha qualquer tipo de paciente, que seja paliativo ou paciente grave, a porta de entrada é o amor pelo paciente. Por mais que a gente não consiga fazer nenhum tipo de tratamento, o amor é a única coisa que não abre mão dos profissionais. É tentar dar o conforto maior que você possa, que a gente sabe que o câncer, às vezes, ele chega num estágio que, às vezes, nem o maior analgésico que existe é o suficiente, né, para aliviar essa dor. Mas é o carinho, é a atenção, é você estar fazendo, né, tudo que você pode, é essa pessoa ir embora da melhor forma possível, né? Possível. Então o hospital ele prega isso. Então o amor que você passa para o paciente resolve muito mais que o melhor analgésico, resolve muito mais do que a melhor quimioterapia, que a melhor cirurgia. Então essa filosofia. Eu acho que a gente, como profissional da saúde, né, a gente tem o poder eu falo que o poder do toque, acho que não tem nada melhor. Porque eu falo que o toque, ele acalenta. Ele acalenta a alma, ele acalenta o corpo também, né? Às vezes você está sentindo aquela dor ali. Tem coisa mais gostosa do que quando você está muito passando por um momento como você já passou, eu já passei, né? De ter perdido entes queridos. E você receber um abraço verdadeiro. Então, eu acho que esse toque, ele é muito importante. E a gente tem isso, né? Como profissional da saúde. Muito legal. E às vezes mais que as palavras, né? Muito. Acalentam mais de uma forma mais tranquila. Sim. Você vê alguma coisa que nós, como simples mortais, mulheres, a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir esse percentual do câncer de mama ou não? Tem. E as nossas orientações e o Outubro Rosa vem para mostrar para a população feminina que existe e que infelizmente não é tão difundido ainda, mas tem muitas coisas para fazer que reduz a chance de morte para o câncer. Você pode falar algumas, assim, as principais? A primeira delas, que eu acho muito importante, a mulher tem que se autoconhecer. E por que a mulher tem que se autoconhecer? Porque 80% dos cânceres de mama, quem descobre é a própria mulher. Então,
Antigamente a gente falava autoexame, só que hoje a gente mudou a terminologia, então a gente colocou como autoconhecimento. Então, toda mulher, uma vez por mês, não demora nem 5 minutos, Você toque. vai no banheiro, vai tomar um banho, a gente orienta pós-menstruação, né? Porque a pré-menstruação, a mama tem os estímulos hormonais, Grande, fica né? muito inchada, mas menstruou, começa a contar de 5 a 7 dias, já pode iniciar o autoexame. Para aquelas mulheres que têm uma menstruação regular, a gente tem os calendários, a gente tem hoje o celular, que o celular está 24 horas, Aplicativo para tudo, né? Graças a Deus. mas a gente tem algumas orientações para realização. E isso é muito interessante, Cidinha, porque no próprio consultório que eu atendo, quando eu pergunto, você sabe se tocar? Se eu falar para você que 90% das pacientes que passam comigo não sabe se tocar. Mas não se olham. Não é nenhuma Não se questão olham. de se saber, saber fazer o toque da mama. É ter vergonha, às vezes, de se olhar nua no espelho. A gente Também. se depara muito com essa situação. É incrível. E eu sempre bato nessa tecla quando eu dou palestras e tal. Gente, como é que a gente vai saber se tem alguma coisa de errado com a gente, se a gente não sabe como é que ela é funcionando normal? Porque às vezes, acha que o câncer vai ser só um caroço, mas às vezes aparece uma mancha, não é, na mama. Existe uma alteração que às vezes sai do mamilo, né, um líquido. Então, se você não se olha, vê como é que você funciona perfeitamente, você olha no espelho, vê que uma mama está maior que a outra, mas se você nunca viu que era normal, passa batido e às vezes está com inchaço, está com uma coisa diferente, não é? E como que ainda, né, por mais que já se fala tanto, desde 1990, né? 90 que Em você falou? 90. Que já vem batendo nisso, né? Do toque na mama e tal, e a gente ainda se depara com isso. A gente se depara. E não só com idosos, né? Você Não. pega jovens que é da mesma forma. Então, assim, não é uma... Tá entranhado essa cultura. Eu vejo algumas que relatam, eu não quero encontrar nada, eu fico com medo de encontrar alguma coisa. Que a nossa briga, a nossa luta é se encontrar, né? Tratar o quanto tratar antes. quanto antes. Mas muitas têm essa resistência mesmo, Sim. de não querer se olhar, ou talvez se achar Quem procura acha. que procura Não é? acha. A gente escuta isso demais. Parece que eu tô vendo minhas pacientes falando comigo. É porque elas Quem falam procura pra acha. mim, quem procura acha. Porque a gente pergunta, né? Tá indo no mastologista, tá indo, né? Tem pacientes que nunca foi no ginecologista. Então, assim, a gente se depara com tudo isso o tempo todo. Inclusive, você me lembrou essa semana, eu faço a parte de prevenção do município, lá no Centro de Referência de Saúde da Mulher. Sim. E tem uma senhora lá que me acompanha, que é uma secretária que me acompanha já tem 5 anos que ela está comigo. E aí essa semana ela me mandou uma mensagem, olha, isso daqui é da minha sobrinha, esse exame poderia dar uma olhada, tudinho. Eu falei, não, olho sim. Aí eu olhei, estava tudo normal. Aí eu Ela era sua paciente de câncer. Não, ela era minha funcionária ali, que me ajuda tá, lá. tá. Já está 5 anos comigo. Sim. E aí ela mandou uma mensagem, um WhatsApp, ó, tem um exame aqui da minha sobrinha, poderia dar uma olhada. Eu peguei, não, claro. E aí eu comentei com ela, falei, e cadê tua mamografia? Olha, a gente tá no Outubro Rosa. Ela mandou mensagem, nunca fiz uma mamografia. Aí eu peguei e mandei mensagem, você tá brincando comigo, não acredito, você tá comigo 5 anos, você viu tantos pacientes aqui com câncer. Casa E daqui de Ferreira. eu caminhando aqui pro Hospital do Amor, você vendo ali que ela fica comigo às vezes no ambulatório. Não, nunca fiz mamografia. Eu falei, mas como você nunca fez mamografia? Você é da área da saúde? Ela já é funcionária já há 20 anos, 20 e poucos anos. Eu tenho medo de encontrar alguma coisa. Então, a gente imagina... Encontra duas situações, né? Aquele que quando lida, quer mais é saber se está tudo bem com ele, e outros, quando vê tantas coisas ruins, fala, opa, não quero nem saber do meu, né? Deixa isso para lá.
É Então, e aí às complicadíssimo. vezes me faz um pouquinho refletir, porque uma pessoa muitas vezes que não tem a informação, a gente ainda tudo bem, não tem a informação, a gente está aqui para dar a informação, Sim, mas uma pessoa que está dentro do serviço de saúde, que está vendo, está vivenciando, né, e ainda ter esse medo esse medo, essa mística de não querer encontrar, que procura acha. é Então, do complicado. meu ladinho ali, sentado todos os dias, nunca fez uma mamografia. Já pensou? Então, eu falei, rapaz do céu, a nossa força tem que ser maior, então, olha. Deixa eu entrar num assuntinho um pouquinho diferente, mas não. Homem pode ter câncer de mama? Pode ter câncer de mama. O homem, ele faz parte de 1% de todos os cânceres de mama. Você já teve algum paciente homem? Já tive vários pacientes homens. E é tão grave quanto na mulher? Pior do que a mulher. Por que o câncer de homem é pior do que a mulher? Porque primeiro não existe rastreio para homem. O rastreio é feito só para as mulheres. Os institutos viram que 1% não daria para fazer um rastreio só para homem. Homem não procura médico, 1% não vale a pena. não vale a pena. Olha, homens, Tá vendo? Complicado. 1% não vale a pena. Mas o homem, ele tem o periódico dele, mas o periódico é mais voltado para o câncer de próstata. Sim. Mas o grande problema não é o rastreio, de não ter o rastreio para o homem, para o câncer de mama. O problema é que o homem não procura médico. E quando aparece, como não tem um rastreio, é porque já está bem avançado. Bem avançado. Aí o homem sente um nódulo na mama, mas para ele não está doendo, Tá tudo tá certo. tudo certo. Bateu, aconteceu alguma coisa aqui que eu... Arruma mil e uma desculpa, mil e né? uma desculpa. Então, 90% dos homens chegam em estágios avançados. Índice maior de E morte. aí o índice maior de morte. Graças a Deus eles fazem parte de 1%, então... Olha, 1%. Então, fiquem espertos. Já tava aqui, ó. Tá? lá. Fiquem espertos, porque o 1% vale a pena. Posso É. participar? É rapidão, pergunta. Pode participar, A mãe que Aldo. tem um histórico, o filho pode ter? É hereditário? Tem essa possibilidade? Acho que não vão ouvir minha pergunta. Você precisa dizer aí. Não, sim. Ele está perguntando, doutor, se o rapaz também, o homem, tem que ter o cuidado se a mãe teve câncer de mama. A hereditariedade é só para a filha ou para o filho também? A parte hereditária do câncer de homem é uma pergunta muito interessante mesmo. Porque o homem, quando tem, no caso do câncer de mama, ele leva risco para toda a família. Porque geralmente o câncer de homem, ele não é aquele câncer esporádico, ocasionado por fatores externos, como eu comentei. Ele é mais voltado para a mutação genética. Ou seja, aquela pessoa que desde embriãozinho ali já teve aquele defeito genético e aí no decorrer da vida desenvolveu o câncer. Sim. Então a gente considera, quando a gente tem um homem na família, vamos supor que um pai teve um câncer de mama, todos os filhos têm que fazer o teste de mutação genética. Porque a probabilidade do câncer ser hereditário no homem é muito grande e a probabilidade de passar para os filhos, principalmente para as mulheres, é grande também. Então, há necessidade de fazer o teste de mutação. rastreio. O teste de mutação. Caramba. Entendeu, Aldo? No Pergunta. caso, minha mãe já teve 3 vezes, ou 4, já perdi as contas. A mulher é uma guerreira. Mas tua mãe teve câncer de mama, tá? Aí nesse caso, para você não influenciaria muito, para o homem não influenciaria muito ser de alto risco, ou seja, que você teria um potencial de ter câncer de mama. Mas para as irmãs, caso tenha, né, as tuas irmãs, elas terá que entrar
na escala de pacientes de alto risco, incluindo o rastreio mais cedo, comparado à Então, população. o filho, ele tem que ter uma preocupação maior se caso o pai tenha tido Os, né, no caso, os filhos. os filhos, E aí todos. é uma exceção, porque é uma mutação genética. Isso. Isso. Os homens, geralmente, quando dá câncer, eles têm gene mutado. E aí, esse gene mutado pode ter passado para as filhas, principalmente para as filhas. Não para o filho, mas se tem homem também, ele acaba fazendo teste genético. Tem que ter um cuidado maior, Tem né? que ter um cuidado maior. Meu Deus. Qual que é a importância da mulher fazer a mamografia e qual é a idade que hoje está sendo preconizada para a mulher fazer esse exame? A idade é a partir dos 40. O Ministério Público, ele tem uma outra linha de rastreio, diferente das outras entidades, que a gente chama da nossa sociedade, da Sociedade de Ginecologia. Então, eu coloco que a mulher, né, que você pode escolher qualquer uma forma de conduzir os rastreios, mas eu sempre coloco nas apresentações ou até nas pacientes em si, que eu atendo, que é a partir dos 40. E não tem idade para Com parar. exceção caso tenha na família. Caso tenha a família ou a paciente seja classificada como alto risco, a partir dos 35 anos. Pode fazer antes, né? O exame. Tem muita mulher que tem dúvida, que acha que é um grau de radiação muito forte, que não pode fazer sempre esse exame. Existe esses cuidados? Tem que ter? A radiação é muito baixa, Então pode fazer todo ano, sem medo nenhum. sem medo nenhum. Tranquilo. Eu sempre coloco para elas que a radiação do micro-ondas dentro de casa, quando a gente maior. esquenta uma comida, um alimento, é maior do que a radiação. E ainda come o alimento, né? E ainda come o alimento. E não fala pra mim ficar sem micro-ondas, não, que eu não dou conta. E essa pergunta esse dia é muito comum. Ai, ai. Elas falam, mas eu sei que tem radiação, mas isso não vai dar câncer. E até a gente tem alguns profissionais ainda que Pregam isso. isso. Ah, a mamografia é o que traz o câncer. Eu já vi alguns profissionais de saúde falando isso, olha. Nossa, eu vou te colocar numa enrascada agora. Existe eu acho que 50-50, não sei, na questão dos anticoncepcionais. Qual que é a tua opinião a respeito? Os anticoncepcionais é uma enrascada mesmo que você me botou. Eu vou te falar que é uma enrascada porque a gente ainda não tem uma consolidação científica sobre os anticoncepcionais. A gente não tem uma consolidação científica sólida sobre as terapias de reposição hormonal. A gente tem alguns dados de literatura que nos mostram que ele aumenta o risco, mas aumenta o risco muito baixo. A gente pode colocar de 1,5%, 1,2%. Mas existe, então, existe. esse risco. O que está saindo um estudo agora é em relação ao uso contínuo do anticoncepcional. Aquelas pacientes que utilizam 10 anos contínuos, 15 anos, 8 anos, e está concluindo esse estudo, mas eles já chegaram a mais ou menos a conclusão que aumenta assim, um risco um pouco maior. Então, de 1% vai para 8%. Sim. Porque a gente vê, né, vários médicos, né, vários profissionais dessa área, principalmente da ginecologia, onde assim, não querem nem ouvir falar em, né, anticoncepcional, em reposição hormonal, e já outros já é mais tranquilos e tal. Uhum. Então é um risco médio que cada um que avalie o que for melhor, né? Que for melhor, e um riscozinho tem, porque o anticoncepcional é um hormônio sintético feito em laboratório, né, com as mesmas moléculas dos hormônios fisiológicos da mulher, só que é o hormônio sintético que você vai tomando todos os dias ali, naquela quantidade. E no decorrer dos anos, quem toma mais hormônio vai ter mais hormônio circulante. Sim. Né? Então, eu acredito que dentre os
2 a 3 anos, a gente já tenha uma consolidação, assim, Algo fechado. algo fechado, para a gente saber, ó, isso dá Porque aumento. fica até mais fácil para vocês mesmo, né? Porque um médico age de uma forma, outro de outra, o paciente fica confuso, fui no médico tal, ele falou que eu posso tomar, o outro falou para mim não tomar de jeito nenhum. Mas isso é questão mesmo de tempo e de estudos, né, para estar tratando disso. Mas eu acho que essas dúvidas, elas até validam ainda mais a importância da pessoa de fazer um acompanhamento, né, com o ginecologista lá desde o início. Porque todo mundo é um indivíduo. Cada um tem um organismo diferente, a partir da sua cultura diferente, da sua criação, do que você comia, dos medicamentos que você tomava. Então, isso facilita entender que tudo é individual. Então, eu acredito que até o efeito, né, de um uso de anticonceptivo, remédio, a dosagem, a quantidade de estrogênio, né, tudo isso mostra a importância de ter esse acompanhamento. E você colocou uma palavra muito importante aqui entre a gente, que é o individualismo. Cada paciente é um paciente que tem um perfil, né, para você escolher o hormônio. Não dá para se comparar, né? Não dá para se comparar assim, o anticoncepcional para todo mundo vai tomar. Esse hormônio é para todo mundo. Exato. Então é individual, cada paciente. O que vem muitos pacientes assim, o que eu tenho de embasamento científico com relação ao anticoncepcional é que 5 anos contínuo de uso, eu peço para fazer uma pausa de 6 meses. E aí depois é reavaliado se continua com anticoncepcional, se vê outro método, se coloca DIU, ou se para de vez. Mas a cada 5 anos, a nossa sociedade coloca aqui 5 anos de uso contínuo, e pausa 6 meses e reavalia depois. Entendi. E com relação às displasias, né? Os cistos, né? Os cistos de água que muitas mulheres têm, pode virar o câncer ou não? Não. Tem O nada a ver uma câncer coisa com outra. São células totalmente diferentes. Isso também é uma das perguntas que Tem muito por lá, tem muito né? por lá, que mais gera dúvidas também. Parece um cisto, a paciente já fica horrorizada, já fica com medo, mas não. Câncer, ela nasce de uma célula, se transforma num nódulo, já não tem uma transformação, ela já é um câncer. Entendi. Desde de uma célula até um tumor que seja. Então, o nódulo que é benigno vai sempre ser benigno para o resto da vida. Eu acho que uma coisa que você ouve bastante lá é tipo, o meu câncer é maligno ou benigno? Não tem? Tem isso, né? Então, assim, falou que é câncer, a gente já sabe que é maligno, né? Não existe câncer benigno, Não existe um existe. tumor benigno, né? Não, e tem várias vezes assim que acontece, eu acabo dando diagnóstico de câncer para os familiares, aí eu explico todo o tratamento, aí no final ela pergunta, mas é benigno ou maligno? Aí você ainda tem que passar pela situação de novo, de Aí- dar a notícia pela Ela é segunda segunda vez, né? ela fala, não, vamos respirar. Aí eu falo, é maligno. Aí começo toda a explicação. Mas ela entende que tudo, mas no final elas ficam com essa dúvida. Né? Entendi. Que é bem interessante. É. Quais são os principais sintomas, assim, das mulheres que aparecem para você com câncer? Quais são? Existem vários. O principal e mais comum é um nódulo endurecido, com consistência de pedra ou pau. Dói? E na grande maioria das vezes não, É essa pergunta, né, que geralmente você tem. que eu tenho. Na 90% não dói. A dor ela vem com o avançar do câncer. Então, quando ela já compromete pele, ou quando está no estágio muito avançado, um tumor muito grande. Mas os nódulos, a gente chama até T3, né, que não compromete pele, nada, não dói. É muito interessante. Você está com um tumor grande ali na mama, você pode bater, você pode encostar que não sente dor. Ele vem mesmo para Mas levar a pessoa embora, pra né? levar Porque embora. ele é muito silencioso. Quando ele vem ter um sintoma de dor, por exemplo, é porque já está extremamente grave, eu acho. Né? Extremamente grave. Aí a gente tem os outros
que também são importantes. A gente não pode só direcionar para o nódulo. Alterações na pele. Por isso que o autoconhecimento é importante. Eu sempre bato firme no autoconhecimento. A mulher tem que conhecer o corpo dela. Vermelhidão na mama, lesão no mamilo, que seja uma feridinha. Temperatura, né? Temperatura. da mama. Às vezes, simples veias dilatadas. Sim. Dilatação de veia. Às vezes, um crescimento da mama, uma maior que a outra. A gente tem uma proporção, a gente tem fisiologicamente uma mulher e uma mama maior que a outra em todas. Sim. Mas uma coisa natural e discordante, no máximo 10%, uma maior que a outra. Sim. Agora, quando você acorda do dia para a noite e uma mama está grandona, inchada, a outra menor, E nada aconteceu, né? e nada aconteceu, Quando você dá, eu acho assim incrível, né, essa função do médico. Na hora de você dar um diagnóstico desse para uma mulher, na maioria das vezes, qual que é a reação delas? cada uma tem uma reação, mas é uma sensação. Todo diagnóstico que eu faço é um vazio que eu sinto. E quando a gente vai falar com a paciente, a gente tem que saber muito o perfil dela. Então eu tenho paciente de todos os perfis possíveis. Sim. Aquelas que são mais calmas, entende? Aquelas que quer bater até em você, né? Que você está dando diagnóstico. Sim. Mas você tem que estudar. É a parte mais difícil da minha especialidade, Dinha. Eu imagino. Mais difícil porque eu tenho que treinar um pouco para me dar essa notícia. Por incrível que pareça. Você tem um psicólogo para te chamar de seu? Tenho. Tem. Eu preciso. Tem que ter, não é? Tem que ter. Às vezes a gente acha que o profissional de saúde, ele não fica doente, Não fica doente. ele não precisa de um psicólogo, né? A gente tira assim, quando a gente fala assim, olha, eu vou tirar uma folguinha de uma semana. Como assim? Como é que a senhora vai me deixar uma semana? Gente, eu preciso descansar Precisa. também. E vocês também passam por isso, né? Se soubesse, quando eu tiro uma semana de férias, a confusão que é feita. Imagino. Imagino. Então essa daí é uma das piores, acho que é uma das piores partes para você, não é? É a pior. Eu tenho que estudar o perfil da paciente antes e acabo treinando a notícia, porque tem diversas reações assim. Esses pacientes, eles passam por um acompanhamento psicológico com profissionais. O tratamento do câncer é multidisciplinar. Não existe tratamento único, com profissional único. O tratamento é um leque de profissionais. Né? Até hoje a Shirley está aqui com a gente, ela é psicóloga. E, Shirley, como que você lida com essa situação de um paciente que tem uma doença grave, hoje especificamente do câncer de mama? É muito complicado lidar com isso ou você lida com naturalidade? Sabendo que você também tem sua psicóloga para chamar de sua. Sim. Acredito que não existe uma forma de ter tanta naturalidade, né? Porque, antes de tudo, tem a empatia, o acolhimento. Então, toda a questão que chega ali é uma questão, né? Mas o paciente, quando ele chega com qualquer doença muda a vida da pessoa, né? Muda a rotina dela, muda a maneira como ela se vê, como ela vê os outros, muda a maneira como ela se comporta. E pensar em uma doença que é tão agressiva, né? Mesmo quando ela não chega a ser tão grave, quando é descoberto ali no começo, tem toda uma crença formada ao redor disso, né? Medos, angústias, só de ouvir falar, sentir que está alguma coisa diferente, já gera um monstro na mente da pessoa, né? Então, quando chega a ser o caso de algo muito grave, é como um processo de... A gente já ouviu falar várias vezes nas etapas de um luto, né? Porque é viver dessa forma, né? Por mais que a pessoa
encontre num momento do início, quando tenha todas aquelas chances de cura, e você vai lidar com ela esclarecendo essa questão, né? Quebrando esses tabus, quebrando essas crenças já pré-estabelecidas. E quando já é um diagnóstico mesmo de câncer, aí que a coisa fica mais complexa, né? Por isso a importância da equipe multidisciplinar, né? Para trazer esse esclarecimento de que não é simplesmente um monstro, mas que a gente consegue mexer cada pecinha, trabalhar em conjunto, saber quais são as particularidades daquela paciente, como que ela precisa, do que ela precisa falar a respeito, ter um apoio familiar, né? Ter, seguir a sua vida, né? Fazendo um tratamento, mas sabendo que a vida não acabou ali, que ainda tem coisas para acontecerem, né? Mas é delicado, é bastante complexo. Eu imagino. E você vê essa diferença do paciente que aceita o diagnóstico daquele que fica revoltado e que quer quebrar tudo? Você vê até no andamento do tratamento até a cura, tem uma diferença? Muito. O meu maior desafio hoje de tratar o câncer de mama, Cidinha, não é a doença. O meu maior desafio do tratamento do câncer de mama é tratar a parte da sexualidade. Então, diferentemente de outros cânceres, a sexualidade influencia muito e o psicológico da paciente abala muito por estar numa região ali que representa a sexualidade feminina. Então, a partir daí, se você não tiver também uma equipe muito forte, muito disciplinar para ajudar, inclusive tem pacientes que não deixam o médico examinar, só para você ver como é que são situações e situações. Sim. E a ajuda a psicologia é o primeiro degrau para o início do tratamento. Sim. Então, a importância de vocês, psicólogos, para mim, a dificuldade da doença é uma coisa mais mecânica, né? Que a gente já tem um protocolo já determinado. Já sabe exatamente o que vai ser feito, né? Mas a parte da sexualidade, a parte psicológica é complicada. Então você passa por 2 processos horrorosos. Dá o diagnóstico e aí ela fala assim: e como é que vai ser essa minha cirurgia? Aí quando você tem que falar que você vai fazer uma mastectomia total, eu acho que é outra situação muito complicada, né? Inclusive a gente tem que saber o tratamento passar para elas, porque não é tão incomum o paciente falar na tua frente: se tiver que tirar minha mama, eu não quero tratar. E já aconteceu? Muitas com você? vezes. Sério? Diariamente acontece. Prefere morrer Prefere morrer do que retirar a mama. Do que retirar a mama. Meu Deus. E isso eu tô falando não é de pacientes jovens, pacientes que a gente pensa que tem uma sexualidade mais forte Tem pela uma vaidade Não, ainda muito pode ter uma aflorada. paciente de 80 anos que já não chegou abre. falando: não abro mão de perder minha mama. Então você tem que ter um leque de opções de tratamento, e esse leque é conforme o perfil de cada paciente. Além de tratar a doença em si, porque o câncer não dá muitas vezes uma segunda chance. Sim. Meu Deus. Não, sério mesmo, eu não pensava assim que chegaria a esse ponto tão. E vocês aqui, vocês já fazem o procedimento da prótese em seguida? Como é que está essa questão aqui hoje? Já, graças a Deus, a evolução também do tratamento cirúrgico do câncer de mama, atualmente a gente tem técnicas de plástica que a gente utiliza para o tratamento. Hoje a gente tem muitas quimioterapias excelentes que reduzem muito o tamanho do tumor, proporcionando uma cirurgia conservadora. Então hoje são poucas mulheres que fazem mastectomia.
Infelizmente, a gente ainda tem muitos cânceres avançados, que a gente não tem como, né, Sim. reservar a mama aqui. Mas hoje a gente tem diversas técnicas aí. Fala para nós um pouquinho sobre os tipos de cirurgias, em que situações que vocês só fazem a retirada do quadrante, ou da mama toda, ou as duas mamas, como é que funciona? Funciona assim, primeiro a gente tem que ter o perfil das mamas, a gente tem todo um estudo da mama e é dependente do estadiamento. Quando a gente tem um estadiamento de um câncer um pouco mais avançado, a paciente inicia com a quimioterapia. Então, essa quimioterapia ela serve para fazer o tratamento do câncer, mas também serve para propiciar uma cirurgia conservadora. A gente sempre tenta fazer uma cirurgia A conservadora. quimioterapia antes da cirurgia seria para reduzir o tumor. Para reduzir o tumor. Tá. Quando a paciente tem uma resposta boa à quimioterapia, é uma maior alegria. Quando ela chega para a gente para operar, reduzir o tumor, tranquilamente, a gente só vai tirar aquele quadrante. A gente tem um patologista para fazer uma margem de segurança, né? Que o câncer você tem que tirar além dele, a gente tem que tirar uma margem de segurança. É o que a gente chama, né? Sim. Mas existe pacientes e pacientes. Tem umas que tá fazendo quimioterapia e progride, em vez de reduzir, aumenta mais o tumor. Ou quando chega num estágio muito avançado, com comprometimento extenso de pele, ou comprometimento extenso da glândula mamária, aí a gente tem que dar a segurança oncológica dessas pacientes apenas com a mastectomia. Sim. E em que situação que vocês não fazem, não tem mais jeito nessa situação? Mesmo assim, ainda é feito a químio ou não? Aí é só feito mesmo o tratamento paliativo, alívio de dor, como é que é essa? Não, a quimioterapia ela faz parte do tratamento sistêmico, que a gente chama. Então, ela trata o corpo inteiro. Mesmo pacientes paliativos, que a gente chama de pacientes com metástase, que vai para outros órgãos, ela realiza a quimioterapia. Só que a cirurgia já não tem mais importância nessas pacientes, porque a cirurgia ela só é um tratamento local. Sim. Quando a gente tem um câncer que vai para outro órgão, aí o tratamento base é sistemático, então É a químio mesmo. é químio mesmo. Em que situação que é necessário fazer a rádio? A rádio é feita em toda cirurgia conservadora. Toda cirurgia que é retirada só o Só o quadrante quadrante. ali é feito... A radioterapia A é como rádio. se fosse um complemento da cirurgia. Então a gente faz a cirurgia, tira com margens, mas o câncer você não pode deixar nenhuma célula, Que uma vira 1000 que uma vira 1000. em fração Então, de segundo. faz a cirurgia, aí complementa com a radioterapia. Radioterapia é em radiação que vai matando ali as células ao redor, né, de onde era o tumor. Na mastectomia total, é feito também? A mastectomia rádio total também é feita Também é feito. nos cânceres avançados, porque mesmo você retirando toda a mama, também pode ficar uma célulazinha. Sim. Doutora, e pensando ainda na feminilidade da mulher, né? Não é só a questão da mama, também tem a queda do cabelo, né? E aí a gente sabe que a químio, pelo menos eu acredito que inevitavelmente vai ter a queda do cabelo. Mas o senhor disse que às vezes não precisa chegar à quimioterapia por ser mais descoberto no início. Eu não sei, gostaria de saber também se na rádio também tem o mesmo efeito da radioterapia. Como é que dá uma ajuda aqui, né? Não. Também é outro desafio. A sexualidade da mulher, ela é por completo. Mama, visual, cabelo. Então, E não se perde só o cabelo, né? não se perde Vai o os cabelo. cílios, vai a sobrancelha, vai tudo, né? Vai tudo. Inclusive, assim, eu tenho algumas pacientes jovens que... eu nem vou colocar peruca porque eu me acho mais sexy sem cabelo. Eu achei muito mais bonito e realmente Fica bem. fica bem. E a gente tem outras pacientes, não. Que não querem perder o cabelo, que não querem perder a mama, que não querem nada. Então a gente tem que tentar organizar uma forma de tratamento que ela aceite, que o psicológico dela vá bem
e que a gente consiga tratar o câncer de uma forma satisfatória para ela. E a radioterapia, ela tem só efeito local, então ela não tem efeito sistemático igual a químio. Então o máximo que dá ali é uma queimadura, né, que por ser radiação, às vezes fica um pouquinho preto a região da pele ali, mas bastante hidratante, com algumas medicações que a gente utiliza, vai clareando depois. Agora o cabelo também É um problema. a gente Mas tem ele nasce, ele cresce depois, né? Às vezes demora um pouquinho, mas cresce. Então, assim, a importância que a fisioterapia oncológica tem sobre esses pacientes, né? Sobre essas pacientes. E também não é todos que têm essa disponibilidade, né? Hoje no nosso sistema único também, acho que lá no Hospital do Amor vocês têm, né? O centro, né? De fisioterapia. Mas o quanto ainda falta para pacientes mais carentes que não têm esse acesso a uma fisioterapia, né? Quando a gente fala da fisioterapia oncológica, a gente começa atuando no dar a flexibilidade da paciente conseguir estender o braço para fazer a radioterapia. O tanto que é importante, né? Então a gente tem que dar essa ADM que a gente fala, deixar essa paciente conseguir pelo menos esticar o braço para conseguir entrar dentro da máquina para fazer a rádio. Então começa daí. Aí na questão da mastectomia total, às vezes fica aquela pele aderida, né? Dependendo da cirurgia, né, doutor? Fica praticamente a pele grudada ali no tórax. E aí a fisioterapia entra dando essa mobilidade, porque imagina, uma pele que não estica nada, perde, compromete até a respiração. Até a respiração do paciente a gente tem que trabalhar. Às vezes ele tem que aprender a respirar de uma outra forma que compense e ele consiga ter uma vida dentro da normalidade. Né? Então a fisioterapia, além da fisioterapia pélvica que a gente atua, a fisioterapia oncológica ela é assim incrível, né? O quanto que ela é importante também na vida dessas pacientes. A fisioterapia, ela faz parte do tratamento principal. A gente não tem como tratar a paciente oncológica, no caso o câncer de mama, sem a fisioterapia. Então, se você não tem fisioterapia, você não trata. Então, a importância que tem é a mesma importância da cirurgia, é a mesma importância da químio, é a mesma importância da rádio, é a mesma importância da psicologia. Então, faz parte É literalmente o conjunto, né? Conjunto. O conjunto de tudo. Eu não tenho como fazer uma cirurgia e essa paciente ficar com o braço engessado. E sem contar os edemas, os linfedemas. Quando é que vocês optam por fazer o esvaziamento axilar? O esvaziamento axilar, ela faz parte do tratamento oncológico do câncer de mama. Então, todo câncer invasivo, a gente tem 2 tipos de cânceres. Os que são in situ, que não extravasou o ducto ali. Então, teoricamente, ele não dá metástase por ser in situ, mas todo invasivo é realizada a pesquisa axilar. Que é o sentinela. A pesquisa axilar é feita nos cânceres iniciais, onde todos os exames que a gente tem de imagem, exame físico, a gente não observa comprometimento do linfonodo, mas aqueles casos que a gente pega um pouco mais avançado, que já tem vários linfonodos comprometidos, mesmo com uma resposta da quimioterapia, tem que se fazer o esvaziamento axilar. Entendi. Mas aí, trazendo pra gente assim na tradução, esvaziamento axilar. Doutor, melhor que ninguém vai te explicar, mas é retirar dos linfonodos, né? Da axila. E isso acomete o quê? Os linfonodos faz o quê? A filtragem, né, do nosso sistema, nossa linfa. Então, se a gente não tem ele, é quando aquela paciente começa a ficar com o braço, você já deve ter visto paciente com o braço enorme, super inchado, é o quê? Excesso de linfa, porque já não tem mais os linfonodos.
Então, a fisioterapia também atua nessas questões, né? É a drenagem linfática. Hoje a gente está com um sistema de, não sei se você já conhece, que é o taping linfático. Hoje lá na clínica nós estamos, todas as fisioterapeutas estão capacitadas, né? Veio uma profissional de fora para fazer isso. E a gente está capacitada a fazer a drenagem através do taping. O que é isso? Tua paciente vem para mim com aquele braço enorme para fazer drenagem linfática todos os dias. E às vezes essa paciente não tem disponibilidade, não tem quem leve ela para fisioterapia. Ela já se sente extremamente cansada com tanta coisa. Vai para químio, vai para rádio, ainda tem que ir para fisioterapia. Então, o que o taping linfático faz? Ele faz a minha drenagem por 7 dias consecutivos. É como se eu tivesse ficado drenando a paciente por 7 dias. Ele pode ficar 7 dias nessa paciente. Então, eu falo que isso é a coisa mais linda que inventaram no mundo. Porque imagina, eu dreno minha paciente hoje, ela vai voltar comigo sexta-feira que vem. Então, assim, é um conforto para ela, para quem está perto dela. Então, ela acha isso maravilhoso. Não é maravilhoso, doutor? Olha a novidade. Eu estou aprendendo muito aqui, Olha eu estou no- adorando esse podcast. Olha a novidade que eu estou te passando, assim, ó, de primeira mão. Nossa, Doutor, eu muito- falo o seguinte, o CERP ele só não tem dinheiro. só não tem. Cara, mas inteligência. Pensa num povo inteligente. Olha só, você E vai ter que me convidar dedicação. para muitos outros. Não é? Vamos ainda nos ver muito. Assim, e brincadeiras à parte, mas realmente é uma coisa maravilhosa, né? E a gente está com esse a mais aí lá no CERP, não só para os pacientes oncológicos, mas para qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia, tanto atuando na parte de edema quanto hematomas. É lindo. Eu tô só te mostrando um dia para tu Olha. ver como é que funciona o negócio. É bonito demais. E eu falo assim, babona, porque eu babo mesmo, sabe? A fisioterapia, para mim, ela é a coisa mais linda do mundo. Não, tudo de novidade, tudo de que a gente consegue proporcionar qualidade de vida. para os nossos pacientes. Eu falo assim, a gente Meu não olhinho tem, também não brilha. é? dessa A gente coisa. não tem intenção de ficar com o paciente anos dentro do consultório. Nossa, eu quero Eu falo para elas, eu quero me ver livre de vocês você. logo. Poxa, a senhora não gosta mais de mim? Não, te amo. Mas quanto mais rápido você sair, é missão cumprida. É trabalho realizado com sucesso, né? Então, assim, isso é muito bacana, muito bom mesmo. Mas fala para nós aí, assim, se você fosse fazer um resumão, assim, do que é essa área, do que as mulheres deveriam buscar o mais rápido. Faz um resumo para a gente, assim, deixa a sua mensagem. A minha mensagem final é autoconhecimento. A minha mensagem final é não precisa ter medo. E a minha mensagem final é mamografia 1 vez por ano, a partir dos 40 anos. Se não tiver caso na família. Se não tiver caso na família. Então essa é a mensagem final. E a gente sabe que existem muitas dificuldades, existem muitas crenças, mas não precisa ter medo da doença, porque a gente tem uma alta cura. É preciso a gente ter uma responsabilidade e é preciso a gente gostar da gente. Né? Eu sempre coloco que emprego a gente pode ter vários, né? A gente pode ter várias outras coisas, mas a nossa vida a gente só tem uma. Então a gente tem que cuidar com uma coisa mais preciosa. Até porque depende dela para ter todas as outras, né? E às vezes a gente fica tão focado em trabalho, em estudo, em isso e aquilo, e vai esquecendo da saúde, vai deixando passar e vai deixando para lá, não é? Ele vai deixando para lá. Shirley, e você, como profissional que trabalha diretamente com o psicológico, não tirando isso do doutor Danilo também, porque a gente vira sendo psicólogo também, né, doutor? A gente tem que Muito. fazer tudo, né? A gente faz uma parte imensa. Você, o que você falaria para essas mulheres que às vezes ficam com dúvidas entre fazer um tratamento
né, um tratamento invasivo, mas vem aquele medo de ficar feia, de ficar sem uma mama, da estética não estar mais muito legal. Medo, às vezes, né, doutor, de ser trocada, de ser abandonada pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro, enfim. O que você falaria para essas mulheres hoje? Que eu diria, busque acompanhamento psicológico. Por quê? Porque lá você vai estar num espaço que você vai se conhecer, né? A gente se conhece, como o doutor está falando aqui, do corpo, mas vai conhecer o interior, vai conhecer as outras capacidades que ela tem, a inteligência, as questões emocionais que ela tem, tudo aquilo que ela tem de um arcabouço que acaba ficando nublado ali, obscurecido pela dor imediata que vem e que ela pode redescobrir, né? Encontrando, às vezes tem uma falta de um apoio de um parceiro, mas ela não tem só o parceiro, ela tem um médico, ela tem uma equipe, ela tem outros familiares, ela tem a si mesma e a expectativa dela para o futuro dela, né? Então é isso, buscar um espaço também para olhar além do exterior, de cuidar da saúde fisiológica, mas cuidar da sua emocional também, para encontrar os recursos que ela já tem ou aqueles que ela pode alcançar com a base que ela tem ali, com o apoio de um profissional que possa conduzir ela nesse caminho. É isso aí. Quero te agradecer, assim, olha, imensamente, viu? Você já tinha me recebido no seu consultório, foi tão bacana comigo, né? Eu sei da falta de tempo de vocês, eu tirar você pleno sábado, 15 horas, após 3 cirurgias. Então, assim, eu sei que isso tudo, né, requer muita dedicação e disponibilidade. Então, eu te agradeço mesmo, imensamente, de você ter participado aqui com a gente. Fala aí, faça o seu merchan, aonde te encontrar, como encontrar o Dr. Danilo para fazer não só um tratamento, mas uma prevenção. Quais lugares que a gente pode encontrar você? Então, eu atendo meu consultório, eu tenho 2 consultórios. Um consultório eu atendo de segunda a sexta pela manhã, que é no Hospital Central, no 2º andar. Certo. No consultório 3. E atendo também, eu tenho uma sala dentro do Dr. Enoque. Lá dentro, no 2º andar, também tem uma Certo. clínica FEME. Ah, sim, a FEME. A FEME. Então, eu atendo a terça, quarta e quinta. A FEME também ela é voltada justamente para a saúde da mulher, né? Saúde Tem da todas mulher. as áreas lá, né? E atendo também pelo SUS, quem tiver também necessidade, pacientes que são encaminhadas, né, da assistência do SUS, eu atendo no Centro de Referência da Saúde da Mulher, que fica ao ladinho ali da maternidade, bem colado. Quais dias? Eu atendo às quintas, pela manhã. E as outras tardes, Hospital de E Amor. outras tardes, Hospital do Amor. Que dia que você dorme mesmo, doutor? Você dorme? Aos domingos. Quando não te chamam para uma Quando me emergência, né? Inclusive, eu estou indo agora operar uma paciente. Olha só, tá Para vendo? você ver como é que é a rotina. Mas que bom que hoje a gente já tem todas as especialidades aqui em Porto Velho, né? Imagina antes, todo mundo quando tinha alguma coisa, São Paulo, Goiânia, não sei o quê. E hoje não, hoje a gente já tem todos os médicos, né, especializados, com competência, com capacidade de tratar, né, todos os pacientes por aqui mesmo. Olha, não sei mesmo como te agradecer. Foi bom demais essa nossa conversa. Tirou muitas dúvidas, né? Apesar de eu estudar bastante sobre o assunto e tal, porque a gente lida com isso, né, no nosso dia a dia, mas é sempre bom ter um profissional assim, tão disponível, que tirou tantas dúvidas. Então, meu agradecimento mesmo a você, viu? E eu também tenho que agradecer a oportunidade também de estar passando um pouco do nosso conhecimento, de estar conseguindo orientar algumas pacientes, tirar algumas dúvidas. E foi muito gostoso estar aqui. E esse aqui eu falo que é o Serpcast, é exatamente isso. O objetivo do Serpcast é trazer profissionais de qualidade
que fala de assuntos com precisão, de qualidade também, e que chegue a pessoas que não têm acesso, às vezes, de ir ao teu consultório, a vir no meu consultório, mas que está aí assistindo um YouTube, com seu celularzinho lá, olha o tanto de coisa que essa pessoa lá sem acesso conseguiu saber hoje, né? Então, é esse o objetivo do Serpcast. E com certeza você vai vir aqui outras vezes, falar com a gente, ainda mais que você também é ginecologista, né? Então, você atua como ginecologista ou você já deixou um pouquinho mais para lá? Hoje a minha atuação mesmo é só na onco mesmo. Só na onco mesmo. Tá ótimo, então. Obrigada, viu? Obrigada, Shirley, por estar aqui Eu comigo, que agradeço. né? Não basta estar a semana, né, Shirley? Mas, rapaz, ainda tem que estar no sábado à tarde, mas e é aprendendo, isso aí. né? E trocando, é muito bom, é bom demais. Mas é isso mesmo. Muito obrigada, gente. Prontinho, ó.